Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia. Hoje, dia 17 de julho, vamos ler lá no livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 9. Mas aos filhos de Coate ele não deu nada, porque a eles foi confiado o cuidado do santuário e das coisas sagradas que deveriam ser carregadas em seus ombros. No caminhar com o Senhor, nós vemos ele nos abençoar com a sua graça, a sua misericórdia e o seu favor. Aqui nessa passagem, os filhos de Levi, estes eram Gerson, Merari e Coate. Os filhos deles fazia a tribo de Levi, né? São 3 divisões de levitas. Nós poderíamos até pensar que todos eles fossem ou recebessem exatamente iguais. Mas nessa passagem, nós vemos Moisés dar as ofertas segundo o seu serviço. Então, foi 2 carroças e 4 bois para os filhos de Gerson, 4 carroças e 8 bois para os filhos de Merari, mas os de Coate não receberam. Aí isso me faz pensar, né? Muitas vezes nós observamos, comparamos e reclamamos, porque a nosso ver, uns recebem mais, outros recebem menos, e aí vem a questão na nossa cabeça. E eu? Nós racionalizamos, dizemos, nossa, mas eu estou indo para o culto, eu até leio a Bíblia. E eu? Aonde está a minha parte? Nos enchemos da impaciência. Podemos até dizer como o mineiro fala, né? Uai, eu também quero. Mas ignoramos o fato de que Deus, ele não nos abençoa aleatoriamente. No caso aqui, os levitas, eles foram abençoados, supridos, conforme o seu serviço. Nós também recebemos conforme a nossa necessidade, o nosso serviço. No caso dos filhos de Coate, eles não receberam nenhuma carroça e nenhum boi, porque eles eram os únicos que tinham o privilégio de carregar nos ombros os objetos sagrados. Esses objetos, eles não podiam ir nas carroças, independente do seu peso. Eles eram carregados em varas suficientemente longas para que o número, né, correto, apropriado de homens fosse o suficiente para carregar. Era um trabalho de equipe. Mas no final, a honra, né, de poder carregar esses objetos tão sagrados, a honra de andar na presença do Senhor, superava em muito o fardo, né? Aquele fardo de carregar temporário. Veja, o Senhor, ele nos coloca exatamente onde ele quer. Ele tem um bom plano e um propósito para cada um de nós. Ele nos conduz cuidadosamente e ele supre a nossa vida de acordo com o nosso serviço. Então nós vemos que chama alguns Deus chama alguns para cuidar das carroças. E essas pessoas fazem bem esse trabalho. Outros ele chama para cuidar dos bois, que também desempenham bem a sua função. Mas existem aqueles que são chamados para andar na presença de Deus e carregar nos ombros o fardo daquele serviço. Então eu queria deixar isso para a sua reflexão. Observa qual é o chamado. O que Deus não tem feito? Para que o Senhor tem te chamado? Porque às vezes nós olhamos para os outros e esquecemos de olhar que de repente o Senhor nos separou para carregar os objetos sagrados. Então eu queria te convidar para estar orando comigo e dizer assim: Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio de andar na tua presença. Obrigado porque o Senhor supre na minha vida todas as minhas necessidades. Obrigado porque eu quero ser capacitado para desempenhar bem o meu serviço, aquele propósito, aquele plano que o Senhor liberou na minha vida. Senhor, me ajude a ter gratidão no coração. Me ajude a permanecer firme no meu serviço, porque eu encontro, Senhor, alegria em te honrar, em te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor te guarde. E eu te espero aqui amanhã. Até lá!